Então, já tomei o café. Tá bem rapidinho aqui a questão. Mas é porque a gente tem que brincar, Mozart, porque o cara que tá do outro lado tá assistindo a gente meia hora. Não é não? E não pode mudar de canal não, rapaz. Tem que ficar um pouquinho aí, porque o assunto é sempre interessante, mas para vocês. A gente aqui tá para aprender. Não é isso, Mozart? Com certeza. Mozart, então, pensa só, é uma crise. Estamos em crise. Falta dinheiro, mas falta dinheiro na sociedade, falta dinheiro no serviço público, falta dinheiro. Não é isso? Isso. Eu acho que o que falta talvez seja uma melhor distribuição. É uma forma de... Eu vi que a corrupção, ela consome 200 bilhões ao ano, é muito dinheiro, não é não? Se fosse empregado na educação... Isso seria uma solução também, Mozart, para educação, saúde, segurança, etc. Não é isso? Mas, Mozart, então vamos pensar no serviço público. E vamos pensar nas empresas. O que é que nós podemos pensar, educação à distância, na melhoria do serviço público, na qualificação do servidor público? Se ele for estável, Mozart, ele já entra com aquela bagagem, está concursado e tal, mas o tempo passa. Não é isso? E ele está preso ali naquela dinâmica aí, não consegue se capacitar e vai demorando e o tempo vai passando e depois o cara vai ficando desmotivado. Assim como qualquer servidor privado também, não é isso? Com certeza. Qual é o que nós podemos fazer para ajudá-los, Mozart? Você tem alguma experiência que você possa nos passar? Cash, assim, quando você fala em serviço público, há uma crítica enorme sobre a qualidade do serviço que é prestado pelo funcionário público. Não por ele não ser bom, não por ele não ser capacitado. Muitas vezes é porque ele não é treinado ou ele não desenvolve um aprendizado dos padrões, como você colocou. Muda a cada 4 anos as pessoas que vão estar interagindo, mas os padrões também têm que ser renovados. Há toda uma evolução na sistemática de controle, de organização, de metodologias, de processos, e isso tem que ser capacitado. Vou dar o exemplo do próprio Tribunal de Contas. Vocês, na parte do controle da prefeitura, cada ano se fecha mais, se controla mais, se exige mais, para que as prefeituras disponibilizem documentos, para que elas sejam controladas. E isso tudo necessita de uma capacitação das prefeituras. Você imagina a quantidade de pessoas que estão envolvidas num processo novo que o Tribunal de Contas tenta instalar. Não é? É verdade. Então, você imagine quantas pessoas, quantas reuniões você tem que fazer para poder capacitar todos os contadores, todas as pessoas da área financeira de uma prefeitura. Então, é um trabalho muito grande e que é necessário dinamismo. Então, você imagine toda vez que você marcar uma reunião para um treinamento, uma capacitação para quem é de Delmiro Gouveia. Né? Então, a distância que ele vai ter que vir para poder ser capacitado, para poder tirar as dúvidas, para poder o município estar dentro do padrão do Tribunal de Contas. Então, quando a gente pega esse exemplo, a gente vê o quanto que a educação à distância poderia ajudar os municípios. É necessário, é urgente que as prefeituras, a AMA, né, o Tribunal de Contas, o governo, veja como viabilizar de uma maneira mais imediata a capacitação do funcionário. Né? Então, assim, inúmeros cursos, necessidades eles têm. Então, se você for olhar, e se a gente for falar um pouquinho do tribunal também, a quantidade de cursos que você queria dentro da sua área, disponibilizar para as pessoas e não tem pessoal técnico, não tem tempo, não tem disponibilidade, que poderia ser resolvido na educação à distância. Então, tudo isso minimiza o tempo, o custo, padroniza, porque às vezes você tem um curso, a pessoa entendeu de um jeito, a outra entendeu de outro, e não tem o mecanismo de ir lá tirar dúvida, de ir lá verificar novamente. E com a educação à distância não, você vai ter o vídeo, você vai ter o controle, você vai ter condição de várias vezes estar trabalhando aquele determinado curso na tua prefeitura, na tua instituição. Mozart, você foi excelente, você jogou para o Tribunal de Contas a minha pergunta que eu fiz. Não, eu achei excelente, foi um excelente exemplo. Eu estava pensando talvez na Secretaria da Educação também. Né? Pensando na saúde, pensando em todas as áreas. Todas. Né? Mas seu exemplo foi muito bom.
e foi bem didático. Quando eu trouxe o exemplo do tribunal, porque fica mais fácil da gente entender. E para eles entenderem também. E eles entenderem também. Não, e é bom, sabe, porque nós somos realmente muito cobrados, sabe? Nós somos cobrados mesmo e a todo momento o município liga, os controladores internos sabem disso. Eu estou querendo um curso tal, e a escola de contas está fazendo o possível para sanar esses problemas. Mas você está 100% correto. E nós temos que pensar nesses recursos públicos que tem que ser melhor investidos, né? Tem que ser da melhor forma, tendo o melhor resultado. Você imagine uma Secretaria da Educação, a demanda que ela tem de capacitação de professor, técnicos, né? Então, assim, como é que eu posso exigir que o meu professor seja qualificado para dar uma aula diferente, que utilize os recursos que os alunos utilizam? Então, nas aulas que eu dou de pós-graduação, eu falo muito, né, que o professor ele tem que estar capacitado para poder interagir com esse novo mundo, esse novo universo, que é o aluno que utiliza o celular para se comunicar, para tirar filme, para botar imagem, áudio. Então, quer dizer, ele hoje tem um computador na mão, e como é que eu posso trazer isso para dentro de sala de aula? Mas eu vou culpar o professor? O professor é um guerreiro, é uma pessoa que está lá correndo atrás, está batalhando, está tentando por conta própria aprender algo diferenciado. Mas o ideal era o quê? Por que não a secretaria, seja municipal ou seja estadual, trabalhar em função disso, mostrar como é que eu posso utilizar a rede social, que é algo tão criticado pelo professor dentro de sala de aula, não como adversário, mas como amigo. Trazer a rede social para fazer um projeto integrador com as turmas, com os alunos, né? Mas isso tem que ter capacitação. Então, quando a gente passa, a gente fala, a gente apresenta, é uma coisa, mas a necessidade de você atingir o maior número possível de pessoas se faz muito, muito importante e não tem a ferramenta. Então, por que não utilizar o ensino à distância para atingir aquelas pessoas que têm a dificuldade de estar vindo, de estar se locomovendo, até por uma questão financeira mesmo? E o tempo, né? A educação à distância me permitiria a qualquer momento, né? Com certeza. Mas eu estou gostando cada vez mais da nosso bate-papo, Mozart. E pensando assim, será que tira emprego? Será que um cara só passando para milhares, eu tiro emprego? Assim, quando você coloca dessa forma, até... É porque eu tenho que ser crítico, né? Até parece que realmente uma pessoa vai substituir o papel de vários professores. O intuito não é esse. O intuito, na verdade, da educação à distância é aproximar aqueles que não se capacitam. Mas o professor, a imagem do professor não vai se acabar nunca. Certo. Entendeu, Cash? Então, assim, qualificar, a gente precisa de mão de obra qualificada em qualquer que seja o segmento. Se você vai para o segmento empresarial, bares, restaurantes, quantos profissionais que trabalham no segmento de alimento não têm uma preparação mínima da parte de higiene, a parte de cuidado? Imaginem se toda empresa tivesse uma nutricionista que pudesse trabalhar, ajudar essas pessoas. Eles não fazem. Então, assim, no mínimo, tem que haver capacitação. As pessoas têm que estar preparadas. E isso vai para todas as áreas. Não é só a área da educação. Imagine saúde. Teve recentemente esse boom da questão do mosquito da dengue, que passou chikungunya, que passou... Enfim. Então, o que é que acontece? Ele precisa diferenciar um ou outro. Aí você tem a pessoa que vai lá, vai numa clínica, vai num hospital e que está com alguns sintomas. E como é que eu vou passar isso para a quantidade de pessoas na área de saúde que trabalham? Então, se não tiver uma forma de centralizar o aprendizado, isso vai ficar muito carente nesse sentido. Pô, interessante. Mozart, eu me lembro que tinha eu não sei se tem ainda, mas o telecurso segundo grau. Né? Aquilo ali é o início da educação à distância, né? Nós usávamos a televisão unidirecional, mas sim. Tinha que acordar cedo, né, para poder assistir, não era isso? Mas não tinha, como você disse, não tinha interação. Tinha uma metodologia, um livro que tinha que comprar, alguma coisa, não era? E funcionava. E, claro, graças a Deus, a evolução, né? Fez com que o mundo ficasse mais conectado, ficasse mais imediato, né, Mozart? Mozart, uma dúvida que eu coloco sempre é... O aluno, você diz assim, a instituição, ele tem que estar preparado, tem que qualificar. E o aluno, qual é o perfil dele? Como é que ele tem que ser? Assim, a educação à distância, ela exige muito mais, aparentemente parece que não, mas ela exige muito mais compromisso do aluno do que qualquer outra pessoa.
Porque assim, parte do pressuposto que ele vai ditar a hora, o momento em que ele quer, né? As atividades, as avaliações acontecem, mas é necessário que o aluno esteja motivado a aprender de uma forma diferenciada. Porque não tem um professor cobrando, não tem um professor lá fazendo a chamada para ver se ele faltou, não tem um professor fazendo uma atividade em cima da hora, vamos lá, agora pegou isso, vamos fazer. Quer dizer, há todo um planejamento, as atividades, as avaliações, mas o aluno ele tem que se dedicar um pouquinho mais, porque é aquela história, estava previsto para hoje eu fazer a aula, não, eu vou fazer mais tarde. Não, eu vou fazer quando eu chegar. Quando chega, está cansado. Não, eu vou fazer amanhã. Então, se ele não tiver a consciência da importância do ensino à distância, que vai motivar ele ou vai melhorar a vida dele, aí vai ficar complicado o aprendizado. Então, assim, ele tem que estar determinado, ele tem que estar consciente que é uma forma diferenciada de ensino. Isso voltando para a graduação, pós-graduação, até mestrado. Mas quando a gente vai para o lado de capacitação, de treinamento, alguma coisa nesse sentido, aí é diferente. Por quê? Porque aí é a instituição que está cobrando em um determinado local, em determinado momento, aquela instituição, e aquilo vai ser depois cobrado. Então, de certa maneira, o perfil do aluno, quando está relacionado a uma empresa, quando está relacionado a uma capacitação de uma entidade pública ou privada, né? Então, é diferente. Mas o aluno, exemplo, estou fazendo minha graduação. Se eu não me dedicar àquela aula à distância como sendo uma aula presencial de fato, a tendência é eu ter dificuldade com relação ao aprendizado. Então, nós estamos falando que é uma mudança cultural, né? Sim. Há uma mudança acontecendo e isso a cultura nossa vai mudando. Claro que para os nossos filhos já está quase natural usar a internet, usar os meios para que adquirir conhecimento, né? Às vezes o conteúdo não é tão bom, com certeza não há. Há muitos canais agora de YouTube que realmente não ensinam muito, né? Outros que fazem um bom trabalho. Na verdade, Cash, virou um negócio, né? É. Então, assim, hoje um professor que ele tem uma certa didática, que ele tem uma quantidade de alunos que gostam, que participam da aula dele presencial, ele pode utilizar vários recursos, várias empresas, né, que existem no mercado para fazer agregar um recurso a mais para ele. Então ele pode cadastrar, ele pode planejar a aula dele e está recebendo por isso. Então vira negócio também para os professores. Também. Então aquela pergunta que eu fiz, se tira emprego, na verdade gera negócio, né? Gera negócio. Ah, que bom. E assim, se você olhar hoje, não precisa de uma estrutura grande para que a pessoa possa estar preparado para poder fazer um vídeo aula. Sim. Entendeu? Precisa a pessoa estar capacitada, treinada, ela tem que saber lidar, dar uma aula, porque a aula com o aluno presencial é uma coisa e uma aula na frente de uma câmera é outra. Então a parte de didática tem que ser bem treinada, bem com calma, com tranquilidade, para que o aluno que está vendo o vídeo, ele tenha a compreensão igual ou até às vezes melhor, porque eu posso usar outros recursos tecnológicos de animação, de experiências que eu posso agregar ao vídeo. Excelente. Mozart, 30 minutos, rapaz, Foi acabou. pouco. Mozart fica à disposição. Senhores, eu agradeço, viu? Mozart, termina aqui a nossa... Eu quero agradecer a oportunidade, Cash. É louvável esse trabalho que você está trazendo aqui pelo Tribunal de Contas, né? Falar de educação sempre é algo bastante motivador. Como você diz, 30 minutos é pouco para a gente falar de educação, mas ao mesmo tempo fico feliz que tenha tido esse tema de educação à distância e mostrar um pouquinho da importância e o quanto ele é sério, principalmente para as instituições públicas e privadas. Senhores, até a próxima.